Oi, gente, Adri Requena aqui. E hoje a gente vai conversar sobre reprogramação mental para vencer medos. É um dos temas que foi escolhido para lá na nossa enquete de novembro, né? Escolhido por você. E hoje a gente tem uma convidada aqui, a Lica. Eu vou pedir para ela se apresentar, ela que vai falar sobre esse tema. Ela é uma coach muito bacana também. E aí ela vai se apresentar um pouco e vai falar a partir de algumas perguntas que surgiram sobre esse tema. Né, Lica? É isso aí. Oi, Adri, tudo bem? Oi, público da Adri. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, conhecendo todo mundo. Então, assim, eu sou coach também, adoro esse segmento de reprogramação mental, porque, assim, a gente tem o controle, né? Então, isso para mim é muito legal. Eu costumo usar algumas técnicas no meu trabalho de coaching e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no decorrer do programa aí. Isso mesmo. Então, olha só, Lica, a gente tem 5 perguntas. Uhum. E aí eu vou te fazendo as perguntas, talvez respondendo uma você já vai ter respondido outra também, né? Porque elas são muito próximas, Uhum. que foram mandadas pelo pessoal aí. Então, a primeira pergunta, o que é o medo, né? Para a gente começar a entender aí esse processo. Então, Adri, medo é uma emoção natural que todos nós temos, né? O problema do medo não é o medo em si, é quando ele passa a te segurar e te impedir de conseguir qualquer realização. Então, aquele medo que trava, que a gente chama de fobia, esse é o grande problema, porque o medo em si é uma sensação de preservação. Então, por que a gente sente medo? Será que é por causa disso que você falou, assim, para se preservar, só por isso? Exatamente, né? O medo, a gente tem um sistema límbico que é bem instintivo, como na pré-história, que os homens não tinham comunicação, tudo que eles tinham instinto como os animais. Então, o nosso instinto diz que quando você está com medo, você tem uma reação, ou você corre ou você enfrenta. É isso que a gente faz normalmente quando você tem medo de alguma coisa. Né? Então, se a gente não tivesse medo nenhum, a gente ia acabar enfrentando coisas que a gente não tem condição de superar. Né? Uhum. A gente se queimaria no fogo, a gente saltaria em lugares, sei lá, Faria loucuras, faria né? loucuras, porque o que segura a gente é justamente o medo. O Uhum. problema é que em alguns casos as pessoas ficam travadas e esse medo, além de ser uma preservação, passa a ser uma limitação. E aí, como o pessoal perguntou aí, né, sobre reprogramação, será que é aí que entraria, então, essa coisa da reprogramação? Mas e o que é essa reprogramação mental? Então, reprogramação mental é um nome complicadinho, mas é uma coisa simples. Na verdade, é você tirar um pensamento limitante da sua mente e transformá-lo num pensamento positivo. E a gente vai fazendo isso através de algumas técnicas, né? Que vai eliminando aquelas crenças negativas, pensamentos de não consigo, de não posso, de tenho medo, e colocando pensamentos mais positivos, né? De eu consigo, eu posso, né? Então então é possível mesmo curar o medo através dessas técnicas de reprogramação mental? Sim, claro, totalmente possível. É claro que a gente não vai dizer que são todos os medos, todos os tipos, porque tem alguns casos que são patológicos, e aí a pessoa tem que procurar um especialista, um psicólogo, psicoterapeuta e fazer um tratamento mais fundo, tá? Mas aqueles medos mais comuns, o medo de dirigir, medo de avião, de voar de avião, né? Esses medos mais comuns é bem fácil de curar, muitas pessoas conseguiram já. A gente até não fala de cura, né? Mas fala assim de conseguir realizar sem essa limitação, porque o medo a gente vai sentir a vida toda, mas você consegue já se superar e isso já não te travar mais. Uhum, uhum. E tem alguma técnica que você possa dar aqui de dica para a nossa audiência aqui, que talvez a gente já possa sair hoje colocando em prática? Então, tem sim, tem algumas coisas nos meus estudos, né? Eu tenho eu sigo o Ed Couto, não sei se você já ouviu falar. Uhum. E ele fala muito sobre isso, ele fala bastante sobre PNL, e ele tem uma técnica que eu acho muito legal, e eu já vi também outros palestrantes, né? A Elaine Orives, ela fala muito, o Terry Eker, que escreveu Mente Milionária. Uhum. Então, a primeira coisa, quando você pensa em algo que te dá medo, você já... Porque o medo vem na cabeça da gente, depende de ser real ou não. Às vezes você só viu um vulto, achou que era um rato, por exemplo, você já fica aqui tremendo, né? É. Então, a hora que você sentir esse medo,
você faz cancela, 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 e já começa a pensar, não, eu tenho coragem, eu posso, eu consigo. E substitui o pensamento negativo pelo pensamento positivo, mas esse cancela, assim, fala para o teu cérebro, esse sentimento não me pertence, eu quero mudar isso. Então, ele cancela essa programação do cérebro e você pode lidar com isso mais para frente. E uma outra situação que é a autossugestão. Então, a autossugestão é justamente o que a gente estava falando. Você pode fazer os dois juntos. Você cancela, cancela, cancela. E aí você fala uma frase positiva em relação ao teu medo. Por exemplo, eu tenho medo de dirigir. Então, você fala, não, eu sou uma boa motorista. Eu sou uma boa motorista. Eu sou uma boa motorista. Então, você faz isso toda vez que surgir esse medo e vai fazendo isso. Até depois de uns 30 dias, você já vai sentir que vamos dizer assim, a intensidade desse medo já caiu bastante. É bem interessante. Façam e depois me contem aí nos comentários. Ah, com certeza, até eu vou fazer, que eu tenho alguns medos também, e eu já tinha escutado falar dessa de autossugestão, né, da gente realmente se colocar, aquela ideia do pensamento positivo, né, de que né, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, né, eu estou fazendo, tá dando certo. Agora, esse do cancela é novo, eu realmente não conhecia, bem interessante. A gente tem que ter força, né? Porque pensa, eu morro de medo de barata, por exemplo. Nossa, na hora que eu ver uma barata, até eu pensar que eu tenho que falar cancela, cancela. Ih, eu já gritei, já saí correndo pela casa, não tem jeito. Então a gente tem que ter mesmo força de vontade para fazer isso. E assim, lembrar, eu acho que quanto mais a gente vai usando a técnica, mais a gente incorpora isso, né? Então, na hora que a gente está ali lidando com o medo, a gente vai conseguir lembrar desse processo da técnica e aí colocar ela para funcionar, né? Então, por exemplo, que você citou aí do caso da barata, né? Você viu a barata, aí aqui o coração já dispara, que eu sinto, né? Você já fica ofegante às vezes, então aí você tenta, fecha o olho, fala cancela, 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 esse bicho não pode me fazer mal. E aí você troca a mentalidade e você vai perceber que a tua respiração vai melhorar. Né? E aí você pega o Baygon e joga lá na barata. Ai, gente, muito bacana. Eu vou usar assim com a barata, viu? E aí, gente, ó, vou pedir para todo mundo usar aí essa técnica e colocar aqui nos comentários, porque a Lica vai voltar aqui para responder se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário aí, alguma coisa nova aí que ela não tiver trazido aqui hoje. Então, de repente, vocês conhecem alguma coisa, coloque aqui também pra gente, né, Lica? É isso aí, porque o tema é bem grande. A gente fez aqui só um resuminho rápido para dar um toquezinho, só para a pessoa sentir vontade. E aí a gente depois, num próximo trabalho, a gente pode apresentar um pouco mais sobre o assunto. Ah, eu agradeço, Lica, eu te agradeço muito. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito dessa participação sua. E é só a primeira de muitas que vão vir aí, não é verdade? Com certeza, sua parceria vai longe, assim espero. Ai, que bom então, Lica. Vou deixar aí para você fazer suas considerações e aí a gente vai encerrando o vídeo. Perfeito. Então, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de vocês terem me recebido aqui, da Adri. Obrigada, Adri, pela confiança, pelo convite. E estamos aí para os próximos eventos. E vocês podem também me seguir no Facebook. A Adri vai deixar o endereço logo abaixo. Isso. E é isso aí, gente. Não, olha só, eu vou colocar então todos os dados aí da Lica aqui na descrição desse vídeo. E aí vocês vão poder seguir, compartilhar também os canais dela, ir lá no perfil do Facebook dela, conversar, manter contato. Isso. Ela faz um trabalho bem bacana, vai ser super legal. E em outros momentos, com certeza, a Lica vai estar aqui também. Tá bom? Obrigadão, então. E aí vou pedir para você, se esse vídeo fez sentido para você, curtir, compartilhar aí na sua rede de amigos. Vai que de repente tem um amigo que morre de medo de barata igual eu. E aí já tem aí 2 técnicas para curar esse medo, né? Pelo menos diminuir esse medo de barata e conseguir lidar com ela, porque é um bicho tão pequenininho que a gente acha que vai devorar a gente, né? E claro, se você não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Se inscreve aí no canal, que você não vai perder nenhum vídeo. Você sabe que dezembro tá imperdível, tem um monte de convidados vindo por aí. A Lica é só a primeira das nossas convidadas, tá? E daqui a pouco tem mais gente nova por aí. Um beijo enorme, fica com Deus e até mais. Tchau!